Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim abordar um tema que é bem difícil de falar por conta da romantização que há dentro dessas figuras parentais, do pai, da mãe, né, dos cuidadores. O fato é que essas figuras, né, essas pessoas, elas podem ter problemas emocionais, né, de personalidade, problemas com o uso de substâncias. Então, todo esse conjunto de questões, né, ou isoladamente, claro, né, e você, né, pode ser filho de uma dessas pessoas, porque essas pessoas, elas podem procriar. E claro que do ponto de vista do filho, é muito difícil enxergar e poder pontuar essas questões, porque há um sentimento, né, de culpa por conta também da romantização e toda a manipulação que há dentro desses relacionamentos. Do ponto de vista da educação, né, claro que todos nós temos o nosso ponto cego, né? Então a gente precisa trabalhar, só que a questão maior é que muitas pessoas, muitos cuidadores, muitos pais, muitas vezes não estão preocupados em se observar e acabam agindo muitas vezes no automático, achando que talvez esteja fazendo um bem, né, para o filho, porque foi o que ele recebeu, ou a falta, né, também. E ele acaba repetindo essas ações com os filhos. Só que muitas vezes, por terem algumas outras questões, né, associadas, tanto à imaturidade quanto algum transtorno de personalidade, às vezes não tem nenhum transtorno, né? Mais questões de imaturidades emocionais mesmo, né? A imaturidade emocional de cada pai. E aí, às vezes não mede muito as questões de como, né, se portar aquele filho, né, de como colocar as questões para os filhos. E muitas vezes esses relacionamentos tóxicos dos pais para com os filhos, pode ser o pai, pode ser a mãe, ele traz um sentimento para o filho muito de culpa, porque ele age, né, muito na manipulação. Então ele faz com que o filho se sinta culpado, sempre, né, nada nunca está bom. Por mais que às vezes ele peça algo para o filho fazer, o filho vai lá e faz, nunca tá bom o suficiente. É uma forma de manipulação, de controle para manter esse filho sempre por perto. Mas claro que tem nuances aí, né? Porque se trata de uma educação. Então você colocar para o filho algo errado faz parte da educação. O problema é quando isso se torna maciço. Para identificar quando você está em um relacionamento tóxico, abusivo, o filho ele se sente mal em estar naquele ambiente, de estar ali com os pais. Ele sempre tem aquela esperança de que algo vai ser bom, né, quando ele tenta ter uma troca, mas na verdade isso gera sempre uma sensação, meio que frustração, que nunca é bom, mas essa busca incessante, né, de nossa, eu acho que nesse momento vai ser bom, mas acaba sendo frustrado ali, porque esses pais têm sempre um ponto a criticar, são muito críticos, nunca nada tá bom, né? Então, eles tendem a diminuir as potencialidades da criança, né, do filho. Eu não tô falando de uma característica isolada, eu tô falando de, né, questões maciças, uma prática, né, que isso interfere realmente, né, naquele emocional do filho. Ele se sente assim com aquele sentimento de culpa. Uma das características é moeda de troca, né? Eu só vou te amar se você fizer isso. Então tem várias. Claro que esses pontos que eu tô colocando não são todos que precisam acontecer. Às vezes acontece um ou outro, né? E assim numa constância. Então isso tem que ser visto. Uma outra característica é eles são muito competitivos, né? Eles sempre têm que sair por cima, né? Ou se o filho conquista alguma coisa, sempre tem um mais, né? Poderia ser melhor, ou mais você conseguiu isso porque eu, né, te banquei, ou eu, né? Sempre ele tem que estar em evidência. A figura, né, desse pai ou dessa mãe narcisista tem que estar em evidência. Nunca da criança, ou seja, o filho, que às vezes não é criança, né? Já está um adulto ali e ele ainda continua, né, nesse emaranhado aí. Outra coisa também que não há um limite, assim, não há uma borda do que é o filho e do que são os pais. Eles não respeitam também os limites, então eles querem saber tudo do filho.
quer escutar os segredos com discurso, que é o melhor amigo, né? E assim, não existe também essa questão do que muitos pais falam de ser melhores amigos dos filhos. Porque ou ele é pai e mãe, ou ele é amigo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso tudo é um jogo de manipulação justamente para que esse filho se mantenha dentro dessa relação, para que ele possa controlar as suas decisões de escolha, para manter o filho sempre por perto, para poder controlar e manipular todas as ações, que um medo também, né, talvez inconsciente, de ficar sozinho. Então ele precisa desse jogo de manipulação para manter os filhos por perto. Quando eu falo a questão, né, dos pais não serem amigos, porque ele precisa exercer, né, a função de cuidador ali, né, de autoridade. Então, os pais, eles estão para educar os filhos. E quando se fala, né, muito isso, né, que os pais têm muito esse discurso, né, que eu sou o seu amigo, compreende-se no sentido de, se você passar alguma dificuldade, eu tô aqui para te estender a mão. Não no sentido de ser amiguinhos, né, porque você tá numa posição, né, de autoridade que você precisa ditar o que pode ou não ser feito para o filho. Então, essa característica de ser amigos para poder manipular a situação para que o filho conte tudo, em certas ocasiões, esse jogo, né, dessa relação acaba se voltando contra o próprio filho, porque aí qualquer questão que apareça, ele joga aquilo, né, na cara, ou então também sai falando para parentes. Os pais, eles tendem a se colocar como vítimas, né? E aquele filho parece que é o algoz ali da situação. Então eles tendem a manchar a imagem do filho para amigos, para parentes. Então tudo que às vezes o filho confia, né, nele contando, eles vão e comentam com amigos, parentes, né? Tem a questão do constrangimento também, de constranger na frente dos amigos, falar algumas características, até às vezes aumentar mesmo, maximizar questões assim de defeitos ali que eles acham que são defeitos dos filhos na frente dos amigos, querer, né, competir com as amizades, querer competir com os filhos, né, ficar nessa comparação tanto deles, né, com os filhos, quanto comparar os filhos, mas o filho é sempre minimizado quando é comparado com alguém de fora, né, a não ser para inflar o próprio ego. Então eles vão comentar coisas positivas, mas mais no sentido de querer, né, mostrar o que ele fez para o filho poder, né, tá em papel de destaque ali em uma cena ou outra. Eles também raramente assumem a culpa ou, né, justifica colocando a culpa no outro, principalmente nesse filho. Não tem aquela nobreza de falar, não, realmente eu errei, eu posso, né, tentar refazer. Não, a culpa é sempre do outro. Ah, mas eu não estava prestando atenção, por que você não fez? Né? Por que você não foi lá e fez? Eles são muito autocentrados, têm pouca empatia com os filhos e eles que sempre querem ser, né, o destaque ali, né, querem falar de si sempre. Eles compartilham coisas com os filhos, né, de problemas conjugais que não é para ser partilhado, então eles não se importam de discutir na frente dos filhos, eles não pensam, não se importam no impacto que isso pode causar para o filho. Se essa relação vem muito com essa sensação de culpa, de não conseguir mesmo, né, sair desse emaranhado, de colocar uma borda, um limite, ter essa sensação de desconforto, né, ao estar se relacionando com esses pais tóxicos. Eu sei que é difícil, né, para o filho poder fazer esse julgamento, mas assim, não pode fingir que não está acontecendo, porque de uma certa forma isso traz um certo desconforto para o filho. É muito difícil ele fazer essa leitura, porque existe, né, essa romantização toda dentro dessa relação e que às vezes o ambiente realmente não é favorável. E é aquilo, né? Você pode ser filho de um desses pais, né, que tem esses problemas e que pode acarretar problemas maiores, né, caso isso não seja visto. E assim, é poder
ter esse olhar, entender primeiramente o que são, né, os pais tóxicos, entender essa relação, pedir ajuda, né, para um autoconhecimento, para fazer uma abordo o que é seu e o que é dos seus pais, para você começar a ter a sua autonomia, porque até nisso, essa questão da autonomia, os pais tóxicos, eles não deixam com que os filhos consigam ter a sua própria opinião, sua própria direção. Então, eles estão sempre ali querendo mostrar qual é o caminho, e se não faz isso, eles são punidos de alguma forma. Agressões, às vezes, verbais, até físicas também, emocionais, sexuais, né? Então, existe uma série de questões aí que podem estar envolvidas, que precisam ser trabalhadas. E se você não consegue isso sozinha, porque muitas vezes não consegue, é difícil mesmo, porque às vezes o ambiente ele não colabora mesmo. Peça ajuda por fora, identifique, não é para ter, né, um movimento, então agora eu sei que os meus pais são tóxicos, vou sair de casa, né, não é uma atitude precipitada. Então, primeiro precisa se estruturar financeiramente, se for o caso, né? Porque também não é só financeiro, é emocional, trabalhar o que é seu, o que é deles, e poder separar isso. E assim, trabalhar o sentimento de culpa, que é o que acontece muitas vezes. Dar um novo olhar mesmo, enxergar essa relação de uma outra forma. Entender que seus pais, podem estar adoecidos, Não estou aqui para culpabilizar ninguém. Todos nós temos os nossos pontos cegos. A gente precisa só trabalhá-los, enxergar isso, de uma outra forma. É claro que, se fosse possível, o ideal seria, trazer esses pais também para o tratamento, mas às vezes isso não é possível, porque muitas vezes, dependendo também se ele tem algum transtorno de personalidade ali, principalmente um narcisista, fica um pouco mais difícil dele ter esse olhar, referente a essas situações. Mas, assim, é um ponto importante para se colocar, não tente ser o salvador desses pais, tente ser o salvador de si mesmo. Então, isso é super importante. Procure ajuda se você identificou, que existe essa questão desse sentimento de culpa, desse desconforto de estar ali no mesmo ambiente que seus pais, sempre recebendo essas palavras de diminuição, assim, prestar atenção nesses pontos, para você se perguntar, será que essa relação tá boa até que ponto, Se você sente um total desconforto de estar ali naquela situação, tem algo errado. Então, é importante que você se cuide para uma melhor qualidade de vida para você. Então, isso é tudo por hoje. Temos vídeo todas as quintas-feiras. E não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!